Boa noite a todos vocês. Estamos felizes nessa noite. Uma semana nova, novas possibilidades, novos caminhos a seguir, novas escolhas a fazer. As boas-vindas para você que veio a primeira vez entre nós. Temos algumas amigas aqui que estão vindo pela primeira vez. Para você que nos ouve à distância, sinta-se em casa. Você faz parte da nossa família. Louvamos a Deus pela vida hoje. Em falar em vida, será que existe alguém entre nós que hoje faz aniversário? Gostaria de ver as mãos levantadas. Se existe alguém que faz aniversário nessa noite. Eu sei que tem alguém que faz aniversário. Pode levantar a mão, Darcy, que não foi combinado. Eu quero saber se existe mais alguém que fez aniversário esta semana. Mais algum aniversariante essa semana? Hoje o Darcy, essa semana você aqui no meio. Quem mais? O Cláudio, que está ali atrás. E nós queremos estender a vocês os nossos parabéns. Cláudio, Dárcio, você, o meninão bonito que está ali no meio. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que haja não somente muitos anos de vida, mas saúde espiritual em abundância. Para que vocês possam continuar sendo a bênção que Deus criou para que vocês fossem. Nessa noite nós vamos falar sobre direção. O tema do sermão dessa noite é um tema bem interessante, bem prático. E você pode perceber que nós montamos aqui na frente um GPS para quem é brasileiro. E para os meus amigos que me ouvem à distância, nós temos aqui um GPS. Não importa como você fale, GPS ou GPS é um aparelho para nos levar para algum lugar, que nos leva na direção certa para chegarmos a um destino. E o tema do sermão de hoje é: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu não sei se você sabe por onde você vai. Mas eu gostaria de, antes mesmo de falar sobre o GPS nesta noite, que você abrisse comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 3. A Bíblia fala muito sobre direção, sobre caminhos. A Bíblia fala exatamente sobre onde eu e você devemos trilhar quando nós queremos chegar no destino certo, que é o céu. Eu gostaria de ler com você 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. Vamos lá? E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também te prolongarei os seus dias. Aqui a Bíblia faz um apelo ao coração de alguém. É para mim e para você esse convite. Andar nos caminhos de Deus, para que a nossa vida seja prolongada, para que tenhamos saúde, para que possamos ter a aprovação de Deus para a nossa vida. Depois eu gostaria que você fosse agora comigo para Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, onde Deus propõe 2 caminhos para a gente e nos deixa escolher nessa noite. Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 a 20. Vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinarem a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Se nós formos essa noite enumerar os versículos bíblicos, onde a Bíblia fala sobre direção, sobre caminhos, nós passaríamos a noite estudando a Bíblia. A própria Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro caminho. E ele ainda diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui a Bíblia apela ao nosso coração com muito carinho. Eu sei que você tem para escolher a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. É só sugestão.
Você escolhe se você quiser, porque Deus nos deixou aquela coisa maravilhosa, quando nos criou lá no Jardim do Éden, depois de Adão e Eva, que é o livre-arbítrio. E quando eu e você fazemos boas escolhas, nós colhemos bons resultados. Quando fazemos más escolhas, é óbvio que colhemos maus resultados. Mas Deus nos deixa escolher. Eu acho lindo isso em Deus. Alguém me disse outro dia, seria bom que nós fôssemos robôs, que ele já ficasse empurrando a gente para o caminho certo, porque ficaria mais fácil para mim. Eu disse, você não gostaria disso. Aí então o mundo pensaria que teríamos que servir a Deus por medo. Deus nos ama demais. Deu seu único filho para nos salvar e deixou conosco sabedoria para escolher os caminhos. E ele diz aqui na Bíblia hoje te proponho a vida e a morte, o que você escolhe? Hoje eu escolhi um tema diferente, porque eu tenho pensado muito nos caminhos que eu tenho andado, o meu filho, os meus amigos e as pessoas que eu divido o evangelho através da internet, na minha página, aqui na igreja, em todos os lugares. Deus me chamou de uma cadeira de rodas para pregar o evangelho. Transformou a minha vida para que eu fosse, não exemplo para os outros, porque o exemplo deve ser Jesus, mas que é para que eu pudesse ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E eu tenho todos os dias me preocupado com isso. E hoje eu fiquei pensando, e é por isso que eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar ao irmão Luiz e a Yara, que unidos puderam proporcionar para a gente esse GPS gigante, para que você pudesse se concentrar um pouquinho hoje à noite nesse aparelho fantástico que o homem criou. Gente, como Deus deu sabedoria para o homem fazer coisas boas. Eu fico pensando o que eu e você poderíamos fazer se usássemos assim 40% da inteligência que Deus nos deu para o bem. Só com 40% nós já mudaríamos o mundo. Fico pensando no avião que o homem criou. E posso imaginar a cara dos amigos de Santos Dumont, quando Santos Dumont começou a desenhar num papel um pequeno aviãozinho que ele dizia assim, eu vou voar como os pássaros. Eu tenho certeza que muita gente riu de Santos Dumont, mas ele acreditou no seu sonho. Pediu para Deus sabedoria e hoje você vê o resultado. A TAM, a Azul, a Lanchile, várias empresas que têm o prazer de proporcionar para a gente lindas viagens ao redor do mundo, através daquela latinha dourada, pintada com o nome das empresas, chamada avião. Pensar que o dia que Santos Dumont pensou em voar, ele não teve apoio de muita gente, mas aos pouquinhos ele foi desenhando no papel o seu sonho, e Deus concretizou. Quando você sonhar, desenhe aos pouquinhos no papel o seu sonho, e peça para Deus concretizar, amém? Porque Deus, Ele é o Deus que concretiza sonhos. É aquele que faz com que as coisas que nós sonhamos venham melhoradas para a nossa vida. Foi dia 17 de janeiro de 1991 que houve uma tempestade bem grande no deserto. Mas os americanos precisavam se infiltrar naquela base para salvar a vida de muitas pessoas. Eles chamaram aquela operação resgate, aquela operação de guerra secreta de tempestade no deserto. Mas como que eles fariam para ir em meio ao deserto, se haviam tempestades de areia? Provavelmente teriam que descer todo aquele povo do exército à noite no meio do deserto. E aí então alguém pensou na maravilhosa arma de guerra e de proteção chamada GPS. Foi ali com o GPS que houve a primeira abordagem americana do exército americano em 1991, onde nasceu ali um elemento de defesa para o exército americano chamado de GPS. As pessoas não tinham o GPS naquela ocasião como somente um aparelho de direção, mas um aparelho de proteção, porque aquilo protegeria o exército americano. Porque ali ninguém enxergava nada, não sabiam por onde ir, eles não tinham como colocar escutas nos guardas, então criaram o GPS, que se chama Sistema de Posicionamento Global. Ele permitiu que soldados navegassem no deserto, no escuro, ou de dia, ou com tempestade de areia, ou sem tempestade de areia, em direções certas e exatas pela primeira vez. Ali, dia 17 de julho de 1995, alguém conseguiu uma quantia de 14 milhões de dólares para que fosse investido nesse guia de direção global, no GPS. E depois de juntarem muito dinheiro, muito estudo, guiados por um satélite, ou melhor, por vários satélites que se encontram a 20 mil quilômetros da Terra,
hoje nós podemos ter o nosso tão famoso, um pouquinho caro, mas tão eficiente GPS. O plano do exército americano foi fabuloso. Os resultados foram parar em todos os lugares. E antes isso era apenas usado para as aeronaves. Era uma coisa que era propriedade apenas do Exército. Depois que investiram 14 milhões no primeiro processo da fabricação dos GPS, foi aí então que as pessoas todas puderam adquirir esse navegador. E hoje você conhece, as pessoas têm no carro. Hoje nós já temos outras formas de direção, como o Waze, que nós podemos baixar de forma gratuita no nosso celular. E inclusive eles são tão assim avançados que eles vão dizendo quando tem acidente no meio do caminho, quando o trânsito está bloqueado numa área, que você deve ir por outra, e assim vão os navegadores de direção. Mas o mais famoso, o mais confiável, se você, é claro, que atualizar, porque depende de um software, e você fazer a atualização exata, é o nosso famoso GPS. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre ele. Todo mundo precisa de um GPS para chegar num lugar. Mas todo mundo precisa ter primeiro uma rota. O primeiro passo para você aprender a usar o GPS nessa noite é você saber para onde vai. Por isso que o tema do sermão hoje é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós temos visto como a multidão hoje, as pessoas vão pelo caminho do Maria vai com as outras. Como as pessoas gostam de ir pela multidão. Vocês podem perceber pela moda. A gente que é mulher observa muito moda, né? Houve um tempo que a calça era muito larga. E antigamente essa calça larga fazia um sucesso. Se chamava boca de sino. Não vou pedir para levantar a mão quantos aqui usaram uma boca de sino. Mas alguns já usaram ou viram em fotografias. Aquelas calças com as bocas largas, enormes. E os jovens andando pelos shoppings e indo mesmo para a igreja. Para todos os lados. De repente a calça fica skinny. Ela de repente fica fina e grudada nas pernas. E era então a época da calça fina. De repente, eu não sei se você se lembra daquela fase que teve o vestido do trapézio. Mas eu sofri com aquela frase do trapézio. Porque ele era muito caro na ocasião e eu queria muito um vestido trapézio. Para quem não sabe, o vestido trapézio é que nem se vestir um bujão de gás. Só tem o buraco aqui em cima e as mangas e aquilo tudo goteia assim. E eu inventei de fazer um trapézio de inverno para pregar numa semana de oração que eu ia fazer em Brasília, que foi inclusive quando eu conheci a Lorena. E as noites eram bem frias e eu fiz um trapézio de lã. O que eu não me atinei é de que a lã era muito grossa. E eu olhei para a costureira, ela disse: a lã é grossa, o vestido vai ficar pesado, você vai ficar assim um pouco, quando você chegar as pessoas vão notar. Aí eu falei para ela: não tem problema, depois esse trapézio baixa. E vocês não vão, ainda bem que não tem na internet o sermão, nem foto para vocês verem. Eu chegando com aquele trapézio enorme que ocupava assim, ó, quase que 1 metro de largura. E as camadas do trapézio, mas eu estava na moda. O importante era estar na moda. Eu lembro que as pessoas compravam trapézio de todas as cores. As pessoas magras, mais fortinhas, todos tinham trapézio. De repente, o trapézio sumiu das vitrines. E todo aquele dinheiro gasto naquelas roupas, nós olhávamos e sentíamos dó. É por isso que eu e você não precisamos ser escravos da moda, porque a moda judia da gente. Usa o clássico, usa o básico, porque você vai estar sempre na moda. Vai estar bem vestido, vai estar bonito, vai estar agradando a você, às pessoas e principalmente ao Senhor. Mas quando nós não temos direção, nós vamos por qualquer direção. Basta alguém dizer assim, ó, estão dando um dinheiro ali, você não pergunta nem o que é. Se um já foi e ganhou, o outro já foi e ganhou, você só pega o endereço, vai lá, pega o seu dinheiro e vai embora. Porque para quem não tem direção, não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Quando eles criaram o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, o plano é que as pessoas pudessem chegar mais rápido ao seu destino. Por isso, o primeiro passo para sair com o GPS, quando você liga o carro, é estabelecer sua rota. Ou seja, colocar um endereço. E eu pergunto para você nessa noite, você sabe onde você quer chegar? Como tem sido sua vida? Mais frustrado do que feliz? Tem sido sua vida mais mal sucedida do que bem sucedida? Será que o problema não está no estabelecimento da rota? Será que você realmente anotou no seu GPS aonde você quer chegar?
Porque como contou o pastor Paulo outro dia aqui, muito legal, com muita propriedade, que alguém foi visitar um castelo, mas faltou apenas o trema da palavra do nome do castelo. E eles andaram por horas e foram parar num outro lugar. Se você não estabelecer direitinho tua rota, no GPS, colocar o endereço certinho, uma vírgula, faltando uma letra ou acrescentando uma letra, pode comprometer o seu destino. E muitas vezes nós colocamos lá o nome certinho e andamos horas, para descobrir que esquecemos apenas uma letra, ou que faltou o DR da rua Carlos de Carvalho. Quantas vezes eu vinha para cá para a igreja e me esquecia que o nome da rua da igreja é Rua Doutor Carlos de Carvalho. E não conhecia quase Curitiba, colocava no GPS Carlos de Carvalho. E nós íamos para outras Carlos de Carvalho, que quando chegávamos lá não tinha a Igreja Adventista Central de Curitiba. Preste atenção, você precisa na sua vida também estabelecer uma rota. Hoje eu apresento para você nesta noite o meu GPS, que eu gostaria de comparar nessa noite com o seu GPS. Esse aqui eu apresento para vocês e o chamo nesta noite de guia prático de sobrevivência espiritual. É o meu GPS. Tudo aquilo que acontece no GPS da terra, se você nessa noite observar, pode acontecer no GPS do céu. Essa é a palavra de Deus, é o GPS que foi feito para mim e para você acertarmos. Este é o caminho, a verdade e a vida. E este é o manual de instrução para a felicidade. Tudo aquilo que você pode pensar de bom na vida existe nesse livro. Tudo aquilo de conselho para você chegar no seu destino existe nesse livro. E toda vez que eu falar em GPS nessa noite, eu queria que você pensasse no seu guia prático de sobrevivência espiritual, que é a palavra de Deus. Se você não tem um destino, meus amigos, você não chegará a lugar nenhum. Ficará brincando com seu GPS, colocando todos os endereços, só para ver se funciona. Mas pingando daqui, pingando dali, buscando de cá ou de acolá. Se você também não colocar no seu GPS a direção de onde você quer chegar, na sua vida espiritual, você ficará pingando de um lado para o outro e sendo jogado de um lado para o outro. Essa semana alguém me perguntou assim, qual é a religião certa? E eu respondi para a pessoa, a do GPS. Guia prático de sobrevivência espiritual. Quando você ler a Bíblia com profundidade, naquilo que você não entender, pedir iluminação do Espírito Santo, ou até mesmo ajuda de alguém, você vai descobrir que a Bíblia te leva para a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem aqui gostaria de ser livre nessa noite? Livre para fazer tudo. Só poucos querem ser livres, vamos de novo? Quantos querem ser livres? Amém? Livres para quê? Eu pergunto para você. Você sabe para que você quer liberdade? Liberdade para quê? O que você vai fazer com a liberdade que você está procurando? A Bíblia fala. Quando nós estamos em direção a Canaã celestial, a volta de Cristo, ao céu, que é a felicidade e o nosso destino final, eu e você não teremos medo de colocar endereço, céu, Jesus, vida espiritual, estabelecer prioridades santas para o nosso GPS. O GPS daqui da terra precisa de rota, o GPS espiritual também. Se você não tem destino, andará em círculos, perderá tempo, gastará combustível do seu carro. Na vida espiritual é assim também. Andamos em círculos, batemos de uma igreja para outra, trocamos de endereço, não estudamos a Bíblia, vamos atrás da opinião dos outros que dizem, é por aqui, é por ali, a saída é por aqui, ali tem montanha, ali tem o posto de gasolina. E cansado, quando você menos espera na sua vida espiritual, você fica sem combustível também. E como é que um crente fica sem combustível? É quando chega aquele ponto da vida que a gente fala assim, ai, Rosana, sabe que eu estou no ponto, que eu não acredito em mais nada. Vontade de jogar a tal da toalha. Não entendo bem esse termo que as pessoas falam em português. Vou jogar a toalha. Eu digo para a pessoa, dobra a toalha, lava a toalha, compra uma toalha nova. Faz alguma coisa com a toalha sem ser jogar. Porque se jogar a toalha me dá a ideia de que alguém está desistindo de alguma coisa. E quem tem uma rota pré-estabelecida e sabe onde quer chegar, precisa lutar por isso. Tem que encher o teu carro com o combustível certo, para que você chegue no lugar. Não adianta colocar R$20 de gasolina para você chegar até Santa Catarina, ou visitar sua irmã em São Paulo. Isso não vai funcionar nunca. Não adianta nunca eu e você colocarmos um sermão por semana na nossa cabeça, achando que é assim que vamos vencer na vida espiritual.
Não adianta nós acharmos que com 5 minutos de oração rápida, de qualquer jeito, descrente, dizendo que Deus não funciona e falando palavras de desânimo, que alcançaremos o nosso destino. O primeiro passo para entrarmos no nosso guia prático de sobrevivência espiritual, que é a Bíblia, que é o nosso GPS mais importante, está em Salmos, versículo 5 do capítulo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Vocês não conhecem, eu vou repetir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. O Senhor faz tudo. No GPS espiritual, você só digita ali, bem na telinha inicial: o meu destino é felicidade com Deus. O meu destino é encontrar um casamento cristão. O meu destino é ficar uma pessoa próspera para ajudar os outros. O meu destino é pregar o evangelho. Digita o teu destino essa noite e entrega o teu caminho ao Senhor. O mais Ele fará. Eu fico impressionada que a mais de 20 mil quilômetros da Terra se encontram os satélites que dirigem o GPS. Por isso a gente sabe que de vez em quando, se o teu GPS quebrar, o satélite vai computar a rota rapidinho. Não haverá problema nenhum, porque é uma força externa, mais poderosa, distante da Terra e maior, que controla o nosso GPS aqui da Terra. Que faz com que a gente chegue ao destino. O segundo passo para se dar bem numa viagem com o nosso GPS é a gente colocar, em primeiro lugar, a direção, depois seguir as orientações. Os ansiosos não podem ter GPS. Sabe por quê? Eles ficam achando que o endereço está errado. Ficam achando que o GPS joga... As pessoas sempre falam para mim: o GPS joga para longe, loga para longe. Mas quando eu não conheço uma cidade, não me importa se ele me jogar para longe, eu quero chegar no destino. Eu quero saber que ele vai me levar na porta do lugar onde eu estou chegando. Mas às vezes eu e você ficamos inseguros com as orientações do GPS. Quando eu cheguei em Curitiba, eu já vim com o meu GPS, já porque eu sabia que eu não conhecia nada de Curitiba, instalei no carro e recebi um convite. Meu primeiro convite para comer no Madalosso. Pensa como eu estava curiosa para conhecer aquela maravilha. Aquele restaurante enorme, com aquelas massas gostosas. O irmão Rubim e a Cândida nos levaram, a mim e ao Christopher. Fomos e encontramos eles no restaurante, comemos aquela salada de alface, a massa da goiabada com queijo, o figo, o conchilhone recheado de figo, aquelas coisas fantásticas que vocês sabem que tem lá, né? Quando terminamos, nos despedimos, a irmã Cândida falou: você sabe voltar? Tranquilo, já coloquei no GPS. E o que aconteceu? Quando eu saí do Madalosso, nós tínhamos 2 opções. O GPS podia vir para a direita ou para a esquerda. Eu vi a setinha indo para a esquerda, não esperei nem a moça falar que era para virar à esquerda. Eu embiquei o carro para a esquerda e fui embora seguindo o GPS. E, de repente, eu vi que não acabava a estrada mais. Daqui a pouco eu vi montanhas, eu vi chácaras, fazendas. E o Cris olhou para mim e falou assim: puxa, para vir parece que estava tão perto, mãe. Falei: filho, mas o GPS está mandando ir em frente. Daqui a pouco a gente viu montanha dos 2 lados e começou serra. E eu falei assim: mas o que é isso? Será que para chegar lá em casa, o GPS pegou uma outra rota? Foi isso. E aí a gente começou a se apavorar. O Christopher no banco de trás falava assim: já está me dando enjoo com tanta curva, mãe. Para vir, parece que foi tão perto. Falei: mas filho, o GPS está mandando ir em frente. Chegou um momento que comecei a me apavorar. Porque eram matas dos 2 lados, montanhas lindíssimas. E eu andando para sair do Madalosso até em casa. Eu morava ali no trevo do Atuba, perto da BR. E eu fiquei apavorada com aquilo. E de repente eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou parar aqui. Vou perguntar para os fazendeiros onde eu estou. Parei em frente a uma fazendinha, eles estavam fazendo um churrasco, um monte de gente assim bebendo, conversando, uma música alta, eles alegres. Eu buzinei o carro primeiro, desci, eles falaram: pois não, moça. Eu falei assim: olha, é que eu coloquei o meu endereço da casa onde eu moro, que eu sou nova aqui, eu não sei voltar para casa, mas eu coloquei no GPS. E o GPS me mandou para cá estão as montanhas, eu estou vendo muitas árvores, eu não moro nesse lugar. Daí ele falou assim: fala para mim onde que você mora. Eu disse: eu moro aqui, nessa rua aqui, perto do trevo do Atuba. Ah, mas você pode andar, que você vai achar muita montanha, está longe, mas vai sair na sua casa. Eu falei: o senhor tem certeza? Porque eu estou vendo um monte de montanhas para trás, um monte de montanhas para frente. Eu já estou ficando nervosa, estou com medo, eu acho que eu me perdi. Imagina que a senhora está perdida. Isso aqui é a avenida que vai sair, inclusive, lá em Colombo. E você mora um pouquinho antes de Colombo, pelo seu endereço.
E nós fomos dirigindo. Ali já coloquei uma música cristã no carro, fizemos uma oração, só para evitar os perigos. Vi alguns animaizinhos assim no canto da mata. Falei, puxa filho, aqui nós podemos ver a fauna e a flora. Tentando fazer a viagem ficar mais feliz. E ele, você está com medo? Eu falei, um pouquinho só. Mas o moço disse que a gente vai chegar, estamos na reta certa. Dirigimos, mas por um bom tempo. E de repente as montanhas foram ficando para trás. E de repente nós fomos avistando de longe alguns prédios bem pequenininhos, porque nós estávamos de longe. E de repente vimos a placa enorme, Sam's Club, que é o lugar que eu tinha o cartão para fazer compra, e aquele lugar eu conhecia. Dá um amém por isso? Porque sempre tem um ponto que a gente conhece no caminho. E eu me recordo que depois de muito medo, depois de muito tempo entre as montanhas, eu cheguei na minha casa, mas por um caminho diferente. O GPS da Terra é assim. A gente coloca o endereço, ele quem vai computar a rota. Ele decide por onde vai, porque depende dos satélites que estão a 20 quilômetros da Terra. Se você tiver um pouquinho de paciência com ele, você chega no destino. E quando muitas vezes ele atravessa um lugar muito pequeno e parece que a sua rota está tão distante, e o lugar que você procurava está nada mais, nada menos do que 20 minutos da sua casa. Os ansiosos não usam o GPS, porque eles reclamam que ele faz um caminho mais longo. Reclamam que ele está demorando chegar. E hoje eu fico pensando, ele por ser guiado por satélite sabe o que está fazendo. O caminho mais curto poderá fazer com que você erre o seu destino. No nosso GPS espiritual, guia prático de sobrevivência, a palavra de Deus também é assim. Às vezes as coisas estão demorando para mudar na nossa vida. Às vezes são 5 meses que não passam na nossa vida. Às vezes parece que você vê todo mundo alcançando o seu destino. E você é o último que ficou para trás. E dá a impressão daquela frase maravilhosa que as pessoas falam, Deus não se importa comigo. Repreende isso em nome de Jesus, Deus se importa com todos. Você é que parou de se importar com você. Você é que desistiu da tua rota. Está muito pouco para chegar à tua bênção e você está morrendo afogado na beira da praia, preocupado com as montanhas, com a demora. Eu quero falar para você, enjoy your life, como diz a Joyce Meyer, desfrute sua vida, aproveite a paisagem, veja quantas montanhas há ao redor, converse com seus filhos, já que a viagem está demorando a acabar. Arrume tempo para sair para tomar uma sopa numa noite de inverno com os seus amigos. Já pensou em mudar o corte de cabelo? Já pensou em comprar uma roupa nova? Ou até mesmo passar num asilo para ler a Bíblia para os idosos? Enquanto a sua bênção e a minha não chegar, nós não podemos sair da rota. 1 minuto fora da rota, fazendo um caminho, um percurso por conta própria, nós podemos perder o nosso destino. A Bíblia também, meus amigos, nos dá orientações de como chegar ao céu, de como ter felicidade, de como seguir o nosso destino, mas nós ignoramos os sinais. O pastor que era meu pastor da Flórida, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, ele sempre dizia assim, os anjos só acompanham a velocidade que está nas placas. Passou das placas, não contem com a ajuda dos anjos. Ele dizia, quando nós dirigíamos até Washington, até Orlando. Está escrito na placa 20 km por hora, vá 20 por hora. Ah, mas todo mundo corre, aqui todo mundo ignora os sinais. Os que ignoram os sinais estão com carteira, com ponto cheio de pontos. Já perderam sua carteira de motorista e alguns não podem nem testemunhar porque já morreram. Já saíram por aí atropelando e matando muita gente. Você não precisa seguir as pessoas que não têm rota. Porque, como eu disse no começo do sermão, para quem não tem um destino, não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve. Não vá na onda das pessoas que saem contando vantagem. Não vá na onda das pessoas que correm demais ou andam devagar demais. Vá na sua rota, estabeleça o seu destino. E saiba que a Bíblia hoje, o nosso GPS atual, tão atualizado por Jesus todos os dias, controlado pelo satélite chamado Jesus Cristo, vai sempre nos ajudar a chegar ao destino, se nós seguirmos as suas orientações. Eu não sei se você já percebeu, homem quando está perdido, você olha para o homem dirigindo o carro e você fala assim, está perdido? Não, não, deixa comigo, está tudo sob controle. Aí você olha de novo e fala assim, mas a gente já passou por essa rua 2 vezes, com o homem, pode perceber. Fala para ele, já passamos a rua 2 vezes. Você não percebeu que eu estou vendo se é um amigo meu que mora por aqui? Eu estou conferindo porque amanhã eu tenho que voltar aqui para uma reunião.
E eu estou passando aqui para ver se está tudo bem. Aí para no posto de gasolina. A mulher vira para o homem, o último apelo. Bem, pergunta no posto. Você está achando, não está confiando na minha palavra, mulher? Você está achando que eu estou perdido? Está perdido, mas não fala. Sabe por quê? O homem é mais organizado, a mente dele. A mulher, ela precisa dizer assim, onde que é a CIA? Ah, fica do lado do HSBC, você vira no Boticário, sobe ali naquela casa da coxinha, e desce e vira que tem a padaria Girassol. Ali, você encontra as melhores roupas. Aí você dá um endereço desse para o homem, ele fica assim, ó, sem sentido. Porque o homem já nasce com o GPS aqui dentro, organizadinho. A mulher, ela tem o GPS dela, mas é controlado pelas emoções. A mulher, ela gosta de falar dos caminhos, quantos jardins de margarida tem na frente. E Deus criou para ser assim exatamente, porque o homem deveria ser o sacerdote da casa. E mais uma vez eu quero dizer aos queridos homens que me ouvem nessa noite, recuperem a direção de vossas famílias. Para onde você tem levado sua família? Para um caminho de tristeza, para um caminho de dor, fazendo más escolhas, sendo uma pessoa prostrada, desanimada? Ou você tem sido um elemento de motivação, guiando a sua mulher, que às vezes é um pouco perdida, guiando um filho que não sabe por onde vai? O nosso papel como líderes hoje é ser, na vida de muita gente, a direção para que eles encontrem o caminho certo. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 25... Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. E é por isso que eu vou provar para você nessa noite, pelo poder de Deus, que o GPS, a Bíblia, guia prático de sobrevivência. Acrescento, espiritual funciona. A Bíblia tem nos dado sinais que se você estudasse Provérbios, pelo menos uma vez por mês, você ficaria fora de confusões. Você quer ver o que a Bíblia diz lá em Provérbios 17 e 18? O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Quantas brigas eu tenho acompanhado. Quantas famílias separadas, quantas amizades desfeitas por causa dessa história de ser fiador. E se você ler lá na Bíblia, lá na frente, Deus escancara para aqueles que deram uma cara assim de que não entendi o recado. Ele diz assim, por que vão tirar a tua cama debaixo de você? Você está vendo o que a Bíblia está falando? Dá a sua mão, gente, arranca a mão quem é fiador do outro. A Bíblia está dando conselho. Você é que escolhe. Quer ser fiador porque é muito amigo, mas a pessoa não tem o crédito, ela não tem o nome. Vai. Pode ir, seu bonito. Quero ver se essa pessoa tiver uma quebra na perna, não puder andar mais, não pode trabalhar, vão tirar a cama debaixo de você e você não vai poder reclamar. Por isso que é muito mal quando a gente é fiador de alguém, desobedece o que a palavra de Deus orientou e disse, e depois ainda fica de mal com a pessoa que não paga a gente. Na verdade, nós fomos os errados, porque a Bíblia orientou. A Bíblia disse no GPS, você quer manter essa amizade? Você quer ajudar essa pessoa? Dá de graça. Não empresta, vai lá e dá, para você não passar nervoso. Porque depois vai ter briga, você vai falar mal da pessoa, você vai ficar ligando, cobrando para a pessoa 50 vezes, e eu vou te dizer, a coitada da pessoa não tem como pagar, porque o dinheiro dela acabou. A mãe dela ficou doente, tudo que ela tinha guardado para te pagar, ela gastou, completando lá a cirurgia da Unimed, que não cobria aquela cirurgia no plano. Olha que história triste. E aí a pessoa vai te contar uma história tão triste, e você ainda vai se sentir assim a pessoa mais horrorosa do mundo. Porque no fundo está explodindo, explodindo, explodindo de raiva daquela pessoa. Porque você também não tem para pagar. Dia que você foi lá na Casas Bahia, dividir aquela televisão de 99 polegadas no seu nome para o seu amigo, assistir o Silvio Santos, você não esperava que ia terminar em pipoca aquela negociação. Que os meses iam passar e a televisão ia ficar para você pagar. Então o que a Bíblia diz? Gente, a Bíblia é tão clara. Não fique por fiador do seu irmão. Não tem meio termo. Eu vou ficar mais ou menos. Aí quando a pessoa é muito amiga sua, e você não quiser ofender a pessoa, você fala assim, olha, eu tenho um guia prático de sobrevivência espiritual. Tudo eu consulto esse guia. E lá está dizendo para eu não ser seu fiador. Sabe por quê? Eu te amo tanto, que eu gostaria que você pudesse, eu e você pudéssemos continuar amigos. Gente, a Bíblia é a maior direção, em direção à nossa felicidade. Nós é que não ouvimos, não estudamos. Você quer ver outra coisa que Provérbios diz? Eu gosto muito desse verso. Não vá muito à casa do seu irmão. Ele pode se enfadar de você. Você consegue imaginar? Todo dia eu na casa da Sandra. Todo dia, Sandra gosta de mim, eu vou lá de manhã.
Ah, Sandra gosta de mim, o Wilson é tão amigo, eu vou meio-dia. Sandra gosta de mim, eu vou de noite. Dá até uma música, né? Ó, o coro, Sandra gosta de mim, 3 vezes. Sandra gosta de mim, eu volto no dia seguinte. Sandra gosta de mim, eu já comecei a dormir lá todas as noites. De repente, Sandra não gosta de mim, já está disfarçando, pondo um sorriso na cara. Não é que ela deixou de gostar. Fui muito à casa do meu irmão, nós todos precisamos de algo chamado privacidade com nossas famílias para sermos felizes. Quando você invade a privacidade do outro, você tirou a felicidade do outro e perdeu a sua. Por mais que gostemos das pessoas que nós amamos, precisamos como os pinheiros. Você já viu plantação de pinheiro, que coisa linda? Eles estão todos juntinhos, mas eles estão numa posição separados o suficiente para que os galhos não entrem um pinheiro no outro. E quando você vai naquelas montanhas lindas, geladas dos Estados Unidos, cortar os pinheiros, você sai serrando eles por baixo assim, eles vão caindo um em cima do outro assim, deitadinho, que quando o avião passa é a cena mais linda. Dá a impressão que fizeram fileiras de pinheiros deitados um em cima dos outros. É porque, na verdade, as pessoas que plantam os pinheiros sabem que os caules precisam respirar. Eu e você precisamos entender que nos nossos relacionamentos nós precisamos respirar. Ninguém tem o direito, nem em nome da Bíblia, de sufocar os outros. Mãe sufocando filho, sogra sufocando nora, marido sufocando mulher, mulher que não sabe nem a cor mais que usa. Pergunta para uma mulher, qual é o prato preferido seu? Eu não sei, pergunta para o meu marido. Isso acontece, é muito comum, porque entraram tanto na individualidade do outro que se esquecerem quem eles são. Deus nos respeita a individualidade, Deus nos deixa no livre-arbítrio. Quem somos nós para sufocar? Olha que coisa linda que Provérbios ainda diz. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Não é Provérbios, Eclesiastes, não é isso? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E nós não morremos pela boca igual peixe de vez em quando? Porque falamos demais, porque nos apressamos em julgar alguém, porque esquecemos de nos pronunciar, porque deixamos de falar no momento que temos que falar. Gente, a Bíblia é o GPS mais seguro que eu já conheci na minha vida. É interessante que existe uma questão que hoje é muito mal explicada dentro das igrejas. E eu queria dividir com você onde a Bíblia diz que havia uma coisa fantástica para os jovens e para aqueles que não se casaram ainda. A Bíblia fala, não vos unis a um jugo desigual. Você sabe mesmo o que é jugo desigual? Outro dia eu perguntei para um jovem, ele falou assim, nem fala sobre isso, hein? A minha namorada está aqui, ela não é adventista, vai ficar magoada. Esse verso aqui não é para magoar ninguém. Jugo desigual não é somente casar um crente e um não crente. Jugo desigual são todos os extremos. São todos os extremos que lá na frente vão te dar problema. Sansão buscou um jugo desigual, sabe por quê? Sansão tinha um segredo, o cabelo dele, a sua força estava no cabelo. Mas Sansão era apaixonado pelas filisteias. Não tinha menina na igreja para Sansão. Sansão não tinha olhos para as meninas do povo de Deus. Sansão gostava, era das filisteias. Porque Sansão ignorava a direção do que Deus dava para a felicidade. O final de Sansão, ao descer no vale, buscar a filisteia dos seus sonhos, o deixou cego dos 2 olhos. E eu e você estamos cegos hoje, muitas vezes, quando nós nos esquecermos disso. Sabe o que é jugo desigual? Nos tempos antigos, as pessoas trabalhavam muito juntas. As famílias viviam juntas em aldeias. As pessoas tinham que se locomover com cargas de um lado para o outro. Para que nós acompanhássemos os outros, nós tínhamos que ter um jugo igual. Imagina o Cláudio andando do lado da Edilene com um feixe de trigo. O dele pesando 50 quilos e o dela 22. Ou melhor, o dela 50 e o dele 22, para você entender o exemplo. E eles dois caminhando juntos. De repente ela cansada se prostra, ele tem que voltar, pegar o jugo dela e caminhar. Nós devemos escolher para caminhar na nossa vida, não somente no casamento, mas em tudo, pessoas que entendam o nosso jugo e que seja igual. Que tenham a mesma direção. Você não precisa casar com gente que não gosta de amarelo, já que você gosta. Você pode entender que os opostos se atraem. Mas quando a Bíblia diz, não vos unis a um jugo desigual, a Bíblia está te dando outra sugestão de felicidade. Porque eu sei o que acontece. Nesta sala do aconselhamento, 5, 10, 12 anos depois, quando alguém escolhe alguém que não ama ao Senhor. Eu não estou falando da tua religião, eu estou falando do teu Deus. Deus, ele é maior que tudo, Deus é um só. Nós é que complicamos os caminhos espirituais para chegar até Deus. Porque na Bíblia está muito claro, é muito comum ver uma mãe chorando e pedindo oração. O meu esposo,
está levando o meu filho para o bar, me ajuda. Mas está levando seu filho no bar para quê? Para comer doce? Não. Já está dando algumas doses de bebida alcoólica para o meu filho. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho de minha mãe. É muito comum ouvirmos depois os pedidos dolorosos de um jovem que gostaria que a sua esposa viesse para o Senhor. Mas tarde demais, porque a escolha dela já era não ir. Deus respeita as nossas escolhas. Julgo desigual são os extremos, até mesmo quando fazemos negócios com as pessoas. Eu conversei com o pastor Paulo sobre isso essa semana, e ele colocou um exemplo que eu achei fantástico. Julgo desigual é você entrar num carro que tem 2 volantes. Quando cada um quer ir para um lado, a gente divide o carro no meio. Você já viu um carro com 2 volantes andando pela rua? Em família nós temos apenas um volante. Alguém tem que dirigir. Alguém irá ter supremacia. Alguém terá que ter sabedoria. E alguém terá que se submeter àquele caminho. Nessa noite, quando eu falo de Sansão para você, não é para te magoar, nem para julgar você, nem para te ofender. Mas eu gostaria que você abrisse os seus olhos antes que eles não enxergassem mais como o de Sansão. Sansão amou tanto Dalila, Sansão se encantou tanto com a aparência de Dalila, que ele se esqueceu das suas prioridades. E qual foi o final de Sansão, gente? Que coisa maravilhosa. Para a gente não ficar julgando Sansão, nem julgando as pessoas que erram ao nosso redor. Sansão foi salvo por Deus no último momento. Ele segura as colunas do templo e pede misericórdia para Deus. Esse é o meu Deus, gente, amém por isso. É um Deus que conhece o nosso coração, que endireita as nossas veredas, que sabe o que vai no fundo dos nossos pensamentos e quer nos fazer chegar ao destino. Sansão tinha um destino, ele foi criado para ser uma bênção. Foi criado para defender o povo de Deus, mas vivia pegando atalho para buscar sua felicidade. Eu pergunto para você nessa noite, onde você quer chegar? Qual é o seu destino? Tem você uma rota estabelecida? Porque Deus tem um caminho de felicidade para você. Se você andar nesses caminhos, se você se entender com a sua palavra, se você conhecer Cristo pessoalmente, conversando com Ele no seu dia a dia, Ele vai te orientar. Sansão, coitado de Sansão, tão forte, mas tão fraco. Satanás conhece os nossos pontos fracos, e é com eles que ele vai trabalhar. Mas para que você fique bem feliz nessa noite, a Bíblia tem uma coisa maravilhosa no meu GPS, que diz assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes quando eu penso que eu estou forte, que eu sou fraca. E às vezes quando nós pensamos que nossa vida acabou, que não existe mais resposta, que estamos fragilizados, que estamos no fim, que olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída, apenas montanhas, montanhas e uma estrada longa que nunca acaba. O Senhor está dizendo: espera. Eu estou daqui de cima olhando no meu satélite, teu carrinho da vida. Faltam apenas 2 montanhas, já vou te colocar dentro do teu sonho. Faltam apenas 2 esquinas escuras, representando 2 noites de choro, e eu vou enviar o que o seu coração tem pedido. Eu sei dos seus sonhos, eu criei você, e eu criei você para acertar. Sabe, meus amigos, o terceiro passo nessa noite, para nos entendermos com o GPS aqui da Terra, é que depois que estabelecemos uma rota e colocamos o endereço de onde quer chegar, aí temos uma noção de onde vamos. Depois que seguimos as orientações, sem questionamentos, obedecendo a rota, pode ser que a gente vá rápido demais e passemos da entrada do nosso caminho. Pode ser que eu e você estejamos dirigindo num lugar escuro e não enxerguemos as placas de sinalização, está muita neblina. Pode ser que o desânimo faça com que a gente dirija cabisbaixo, com a cabeça inclinada. Pode ser que as vicissitudes da nossa vida nos deixem dirigindo assim, parece que está no ponto morto e a vida que está te levando em vez de você levar o carro. Se você errar o seu destino no GPS da Terra, ele recalcula a rota. É só obedecer e ter coragem de voltar atrás. Você sabia que na vida espiritual também é assim? O GPS, que é o guia prático de sobrevivência espiritual, que é a palavra de Deus, me dá sempre a segunda chance. E sempre me coloca um segundo caminho e um jeito de voltar para o projeto inicial de Deus. Não importa quão longe você tenha ido, como foi Sansão. Não importa nos lugares que você tenha andado. Não importa que estrago Satanás tenha feito na sua vida. Existe esperança para mim e para você, amém? Existe esperança, amém?
Ai, achei que você não estava concordando com isso, porque isso faz meu coração explodir, eu tenho vontade de gritar de alegria, por saber que quando eu erro a rota, o GPS diz, recalculando a rota, ele diz. E você olha logo aquela mocinha fazendo aquela recalculagem da rota, e você já logo vê aonde tem um lugar para você fazer um retorno. E naquele lugar exatamente do retorno, é onde tudo muda na minha vida e na sua. É o momento que nós vamos ver outras pessoas indo em direção aos seus destinos e dá a impressão que a gente está andando para trás como caranguejo. Não, estamos recalculando a nossa rota. Estamos voltando para ir mais longe. Estamos retrocedendo para acertar mais. Se você errar o destino, ele recalcula. É só obedecer e voltar para a rota já pré-estabelecida pelo satélite. O satélite dirige tudo, amigos, e é por isso que eu posso confiar. Também é assim com o GPS, que é a palavra de Deus. Ele é dirigido por Deus, o nosso satélite infalível, que se encontra também a milhões de quilômetros de distância da Terra. Suas orientações são precisas, portanto, se errarmos o caminho, ele nos devolve na rota, mas precisamos abandonar o nosso orgulho. O orgulho, gente, ele atrapalha muito. Ele atrapalha demais, não é muito. A Bíblia diz que sempre a altivez procede a queda. Toda vez que você se sentir altivo, que você ficar inflável, pede para alguém te dar um toque, um alfinetinho assim de leve, vai fazer você explodir o teu balão, você já murcha e fica normal de novo. Pede para alguém te ajudar. Quem sabe um melhor amigo, uma mãe, um parente, um patrão, pode te dar um toque quando você perceber que o eu está crescendo de forma tão grande que você venha precisar de recalcular tua rota, porque pode ser que se perca no caminho. Existia um homem na Bíblia que tinha essa dificuldade. O seu nome era Naamã. Naamã, ele era rei do exército da Síria, tá? O comandante do exército da Síria. Era um homem muito famoso. E de repente ele começa a ver umas manchas no corpo. Ele tinha uma empregada maravilhosa na casa dele, que eles trouxeram assim do meio de uma guerra que eles ganharam lá, mataram todo mundo, trouxeram a menina. No meu sermão eu gosto de chamar essa menina de Tina, é o apelido dela. E Tina andava pela casa de Naamã e de repente Tina começa a ter que separar toalha, sabonete, roupa de cama de Naamã. E de vez em quando tinha aquelas como que é o nome daquelas coisas que saem na rua com carro alegórico junto? Aqueles desfiles maravilhosos, onde o comandante do rei da Síria tinha que subir, e ele subia com aquela indumentária toda, aquelas roupas caríssimas, passava muito perfume. Quando Naamã passava, Tina dizia, herói para os de fora, leproso para os de casa. De repente, Tina passa com muita dó de Naamã, e gente, eu quero conhecer essa menina no céu, porque essa menina foi levada depois que mataram todos os parentes e pessoas do lugar onde ela morava. Mas Tina não perdia as oportunidades no dedo de ser bênção de Deus, porque ela tinha Deus no seu coração. Ela sabia que a rota dela era Cristo. Tina sabia quem ela era. Se você não souber quem você é, eu já disse no último sermão, Satanás vai passar por você te dando novo passaporte, nova identidade. Vão dizer que você é o fracassado, que você é o sem jeito, que é um péssimo pai, que é uma mãe que não vale nada, que é um negociante frustrado. Começa a aceitar nessa noite a direção de Deus e a identidade de Deus para a sua vida. Porque ou você acredita em Deus, ou você acredita em Satanás. Tina sabia quem ela era. E ao ver o patrão naquele sofrimento, ela simplesmente chega para a esposa dele e fala assim, existe um profeta lá em Israel chamado Eliseu? Ah, como eu queria que ele se apresentasse para ele. Bastaria Eliseu orar e a lepra dele seria curada. Mas imagina, a mulher do rei não perdeu a oportunidade, chegou para o rei e falou, olha, a Tina estava comentando de um homem lá em Israel, que é um profeta chamado Eliseu. Ele só ouviu assim metade do recado, precipitado, falou assim, já sei. Nós vamos ter que viajar para lá. E o que ele fez? Indo para lá, ele já era todo orgulhosão, dono de indumentária, um homem que mandava, tudo dele era pago. Pedia favor, já dava uma notinha ali de dólar para a pessoa. Precisava de favor dos outros, davam carona para ele. Quanto que é a gasolina? Eu quero encher o tanque. Era tipo de pessoa assim, aquela pessoa que acha que tudo que pode ser feito nessa vida é mandando que se faz. Ele era assim, porque ele era rei. Foi crescendo naquela pompa toda, de repente se viu podre por baixo, queria manter a aparência das coisas. Para a gente chegar no nosso destino, nós precisamos arrancar as máscaras. As pessoas vão nos amar quando nós arrancarmos as máscaras, sabia disso?
Não tema mostrar para os outros quem você é na íntegra. Que você é bem-humorado, é engraçado. Que você nem é tão chique quanto todo mundo pensa. Que você gosta das coisas simples. Não tente fazer um tipo, copiar as pessoas. Isso dá muito trabalho, gente. Dá um trabalho danado a gente ter que manter vida dupla. Naamã levava vida dupla, dentro de casa chorava, sua carne fedida caindo aos pedaços, e na rua ele tinha que mostrar para todo mundo que era rei. Esse homem juntou as coisas, a mulher falou, vamos viajar para lá? Sim, mas nós vamos na pessoa certa. Não vou seguir essa instrução de Tina aí não. Escreveu uma carta para o rei de Israel. Colocou na carta para o rei de Israel que queria a cura, que estava levando lá de presente para quem curasse ele, 10 talentos de prata, 6.000 pacotes de ouro, 10 mudas de vestes dessas assim, pomposas e super caras. E aí ele olhou para o rei de Israel, quando leu a carta, ficou tão em pânico que rasgou todas as suas vestes. Ele rasgou as vestes porque ele era um rei comum, de carne e osso, ele não podia fazer nada pelo rei da Síria, por Naamã. E por isso ele disse, eu não posso fazer nada por esse homem, o que esse homem está fazendo aqui? Eu já sei, isso é uma estratégia para ele entrar em guerra com o nosso país, só pode. Porque um homem poderoso desse me aparece aqui pedindo cura. E a frustração veio à tona, porque o rei de Israel não entendia nada de Deus e por isso não podia fazer nada por Naamã. Às vezes eu e você computamos a nossa rota, colocamos o endereço errado no nosso GPS. Vamos pedir para pessoas que de milagre não entendem nada para te fazer um milagre. Vamos pedir para seres humanos resolverem nossos problemas. Vamos aos lugares errados e menos prováveis para encontrar felicidade. Quando Deus já tinha dito que ele tinha que buscar Eliseu, o profeta da terra de Tina. O nome do homem já tinha sido dado, mas ele ignorou por orgulho. Ele quis dizer que a sua vida estava sob o seu controle. Às vezes eu e você, por orgulho, vamos ter que passar grandes vergonhas públicas para que a nossa vida retome na rota pré-estabelecida que Deus tem para nós. Muitas vezes a nossa vida tem que ser inteira destroçada, para que Deus possa montar uma peça nova, no calendário, na figura que colocará na parede, para as pessoas verem a glória de Deus sobre nossa vida. De repente ele fala, tá bem, vamos ao profeta Eliseu. E quando ele chega no profeta Eliseu, próximo da casa, Eliseu já soube que ele estava querendo cura, já haviam chegado recados em Eliseu. Eliseu, tá bom, manda aquele homem vir até mim. E quando ele estava chegando perto da casa de Eliseu, ele mandou o servo dele na frente, e Eliseu disse, bom, diga ao rei Naamã que ele deve descer até o rio Jordão e dar 7 mergulhos na água que ele ficará curado. Quando ele estava chegando, ele recebeu esse recado. E o rei olhou, não gostou da postura de Eliseu, não. Um homem que estava acostumado a mandar, que tinha muito dinheiro até o último fio do cabelo. Um homem orgulhoso, que escondia sua lepra com os perfumes mais caros do mundo, não podia ser tratado assim por um vermezinho como Eliseu. Ele fica tão revoltado, ele fica tão bravo, porque ele estava acostumado à pompa. Ele estava acostumado a receber tudo o que ele queria. Ele estava acostumado às pessoas colocarem tapete vermelho para ele. E agora ele diz, será que os rios de Abana e Farpar são melhores do que esses rios fedidos aqui desse profeta? Pensei que ele viria em minha direção, colocaria a mão sobre a chaga da minha lepra. Ao menos fizeste uma oração, nenhum suco de laranja me ofereceu. Olha para mim e diz para pousar e dormir nesses rios horrorosos que existem aqui e enlameados. Eu não tenho, por acaso, rios bons em minha casa. Deu meia volta e saiu. A Bíblia nos conta que alguém o chama de filho. E hoje eu entendo melhor essa história, porque eu fui almoçar na casa de um comandante do exército, e ele disse, Rosana, essa parte da história que você falou no sermão, você falou errado, não era o filho dele. Lá no exército nós temos essa linguagem, alguém quando chama de pai, é alguém superior. E é por isso que alguém que o chama de pai e diz, se o profeta tivesse pedido para você uma coisa bem difícil, Marcele, você não teria aceito? Por que ele está pedindo só para você dar uns pulinhos ali no Rio Jordão? Será que não vale a pena arriscar? E essa pessoa consegue convencê-lo a voltar. Mas o seu orgulho estava atrapalhando tudo. Gente, o orgulho sempre atrapalha. O orgulho não deixa a gente contar para os outros que a gente precisa de oração. O orgulho faz a gente inventar uma história para os outros que a gente está viajando 2 meses porque a gente está muito estressado e a empresa da gente quebrou. Mas a gente inventa isso só para ficar legal. O orgulho não deixa a gente contar para os outros que os filhos da gente também passam por problemas, que eles também nasceram com deficiências como todo mundo. O orgulho não deixa a gente vir num culto de oração e entrar na rodinha dos pedidos de oração e fazer o nosso pedido,
Porque nós morremos de medo das pessoas pensarem que na nossa casa não existem rios melhores do que de Abana e Farpar. Ele estava acostumado a dar ordens, mas naquele dia, aquele homem que o chama de filho, faz com que ele vá até a beira do Rio Jordão, e ele, morrendo de vergonha, cheio de indumentárias, começa a tirar aquela indumentária. E ele tira o seu capacete, ele tira a sua capa pomposa, ele tira a sua bota. E as pessoas já começaram a ver que Naamã não era tudo que todo mundo pensava, não. Os bajuladores que estavam atrás dele já começaram a se apavorar. Meu Deus, esse homem tem lepra. E ele já ficando vermelho e nervoso, desce no rio a primeira vez. Nada acontece. Nervoso, irritado e muito envergonhado. Quebra o seu orgulho para obedecer às ordens de um profeta, que ele achava que era menos que ele, pela segunda vez. Desce então a terceira vez e nada acontece. Na quarta vez eu posso imaginar ele olhando para a cara do amigo dele e dizendo assim: eu mato esse profeta se nada acontecer. Porque ele era orgulhoso, ele era chato, ele gostava de dar ordens. Ele queria a cura, mas do jeito dele. Às vezes eu e você somos assim. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade, esquecemos que Ele é o dono do GPS. É Ele quem dá as ordens, é Ele quem cura, é Ele quem diz o momento, e se Ele diz não curo, é com Ele, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, a rota pré-estabelecida é a felicidade, é a nossa salvação que já foi dada em nome de Cristo, é a direção à Canaã celestial. E se nessa terra eu e você tivermos que perder alguma coisa para ganhar o céu, terá valido a pena, amém? Naamã não entendia isso ainda, e por isso a quarta vez, a quinta vez, quando ele já sem esperança nenhuma, dá o sétimo mergulho. Você pode ler na Bíblia que coisa mais linda. Ele sai com a pele de um baby, inteiramente curado. Uma pele aveludada, um cheiro bom toma conta do seu ser. As suas bochechas pálidas e o olhar para baixo e triste toma conta de uma bochecha rosada e um olho mais brilhante do que pérola preciosa. Naquela tarde ou naquela manhã, Naamã aprende que a obediência produz milagres. Naquele momento, a Naamã entendeu que a obediência cega produz mais milagres ainda. Saber a direção, compete a nós escolhermos o caminho. A 20, 30, 40 quilômetros da terra estão os satélites que cuidam do nosso GPS. Mas o GPS Bíblia é cuidado por um satélite infalível que se chama Jesus Cristo. Deus nos deu o GPS para que nós desfrutássemos da nossa vida. Quanto crente de mau humor eu tenho encontrado. Quanta gente brigada com Deus porque Deus não deu aquilo que pediu. Quanta gente não querendo receber orientação bíblica porque acha que pode escolher algumas partes da Bíblia como um cardápio num restaurante, comendo aquilo que vai e aquilo que não vai. Quantos dizendo para mim, mas não conseguindo provar biblicamente de que Cristo aboliu parte de sua palavra e que o restante presta. Eu quero dizer para você nessa noite que me ouve, você de perto e você de longe, Cristo é o satélite de nossa vida. É a Bíblia que deve reger nossas direções. É para ela que nós temos que perguntar para onde vamos. Não é mais para as pessoas, ou para o cabeleireiro, ou para os nossos amigos. Porque às vezes nós pedimos direção para quem está tão perdido quanto nós. Sabe, o GPS que foi fundado na ocasião que eu disse na abertura do culto para vocês, e que investiram 14 milhões de dólares na fabricação dele, foi um objeto que veio como proteção, não direção no começo, porque os homens tinham que fazer aquela investida tempestade no deserto, e eles precisavam salvar muita gente, então ele veio para proteger. Protegendo, ele deu direção. Para nós hoje, colocar o destino é fácil porque é conosco, Deus nos deixou escolher. Não importa na vida nossa no GPS, se o caminho é curto, longo, se vai por montanhas ou por rochas, se a gente tem que passar num pedacinho de um riacho, mas o GPS sempre nos leva ao destino. Mas se você desligar ele, porque aquela voz está te enjoando ali, entra à direita, agora vire à esquerda. Agora você vai encontrar uma pizzaria na esquina.
Às vezes é essa voz. De repente você pode ter um GPS que é de Portugal e ele fala, virando à esquerda, virando à direita, você já está perto do destino. Ou você pode encontrar um GPS que vai falar com você numa outra linguagem. Uma noite nós fomos fazer um culto de oração, logo que eu cheguei aqui, para o lado de São José dos Pinhais. E nos perdemos, eu e a Jamile. E de repente a Jamile colocou na linguagem em alemã. E de repente o GPS só falava Dreizumbatzem. E a gente apertava Dreizumbatzem. E eu falava, Jamile, o que quer dizer isso? Ela, Rosana, eu acho que ele está dizendo Dreizumbatzem para ir em frente. E aí quando nós nos vimos perdidos, a gente viu que o GPS não voltava para português, não voltava para inglês, que eu entendia. E daí de novo a mulher, Dreizumbatzem. Nem sei o que quer dizer isso, tá? Nem sei se eu estou pronunciando certo. Aí eu falei, Jamile, agora chega. Não aguento essa mulher mais. Desliga ela e vamos falar com Deus. E eu recordo que a gente parou e orou. E eu disse, Senhor, nós viemos aqui para pregar o evangelho nessa fazenda. Nós estamos presos aqui. Nós não sabemos sair daqui. Ou o Senhor nos guia, ou a gente vai ter que ligar o GPS e ficar ouvindo esse alemão que a gente não entende. E quando nós desligamos o GPS, nós ficamos em oração um período. A Jamile fez outra oração. A Leila, que estava conosco, orou novamente. E quando nós abrimos os olhos, alguém batendo no vidro do carro. Um motoqueiro que apareceu do nada. Gente, mata cerrada de um lado do outro, a gente perdido no meio de fazenda, para o lado de São José dos Pinhais. Aquele homem de moto só pede para baixar o vidro e falou assim, vocês estão perdidas, né? Ah, já sei, vocês estavam fazendo culto ali numa fazenda? Faz o seguinte, me segue. De repente ele começa a entrar no meio de mata, assim, ó, para tudo quanto é lugar. E daqui a pouco a gente sai aqui, pertinho, pertinho quase do aeroporto. Eu quero dizer para você que Deus nunca falha. Deus sabe por onde nos guia. Ele sabe o que nos permite. Aquele homem voltou para o profeta Eliseu e quis despejar em Eliseu aquele monte de prata, de ouro. Eliseu não queria nada daquilo, porque o coração de Eliseu estava na rota da salvação. E ele sabia que aquele quilo de ouro não lhe trazia felicidade. A maior felicidade para Eliseu foi ver um homem quebrar o orgulho e recomeçar a sua vida. Hoje Deus pede para mim e para você que sejamos pessoas humildes, não para provar para os outros a nossa humildade, mas para experimentar o toque do amado Jesus. Se você desligar a voz do GPS porque está falando em alemão ou em chinês e está irritando você, se o GPS se calar, você será levado pelo seu próprio caminho. Às vezes eu e você queremos calar em nós a voz de Deus. Não queremos que as pessoas nos falem, não queremos ouvir, não queremos conhecer e pasmem. Há pessoas que conhecem, mas não obedecem. Eu quero dizer para você nessa noite, experimenta obedecer a palavra de Deus. A obediência produz milagres. A obediência traz direção, a obediência te leva mais perto ao destino que Deus tem para a sua vida, que é a felicidade. Simplesmente porque no nosso GPS, o investimento foi muito mais alto que 14 milhões de dólares. Um dia, houve uma reunião no céu. E Deus viu que nós não tínhamos mais saída. Que nós andávamos por rua sem saída. Porque pecamos no jardim do Éden. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mandou o seu único satélite para morrer por nós. O seu Filho amado Jesus. Aquele que dirige a nossa vida em todos os aspectos. E houve morte de cruz. Portanto, o preço da direção minha e sua hoje não foi só uma miséria de 14 mil dólares. Foi preço de sangue. Custou a vida do mestre, para que eu e você pudéssemos computar nossa rota. Está você no caminho errado, pede para ele a segunda chance. Já acha que essa história aí que todo mundo fala que foi longe demais. Gente, eu estou ficando tão amiga de gente que foi longe demais aqui no aconselhamento. E parece que quanto mais longe eles foram, mais o braço da graça do meu Senhor se estende. A graça é elástica. Você vai dar um amém para isso? A graça é elástica, ela vai tão longe quanto você vai. Mas ela não vai te acompanhando para que você continue errando. Ela vai para quando você decidir descer do salto. Sem orgulho nenhum, se despir do eu. Descobrir que você não é ninguém, mas que para Deus você é tão especial. Aí você volta. Começa tudo de novo e computa sua rota. Quem precisa nessa noite recalcular sua rota? Numa noite muito
de neblina, uma noite intensa, uma moça voltava no seu carro dirigindo, e numa velocidade muito alta, ela com medo porque estava escuro, estava atrasada, estudava numa outra cidade, estava voltando para casa. Ela percebe, olhando pelo retrovisor do carro, um caminhão enorme, com um homem de braços fortes, um olhar negro vibrante, um cabelo liso, pele branca, fazendo assim para ela, na janela do carro. Ela se assusta, olhando para trás, ela diz: alguém está me perseguindo. E aquela moça começa a correr. E ela começa a correr, e quanto mais ela corre, mais aquele caminhão a persegue e joga os faróis altos em cima dela. Ela com medo, trêmula, as mãos suadas, ela pensa rapidamente: vou parar no primeiro posto de gasolina e pedir socorro. E aquele homem buzinando em cima dela, perseguindo, jogando farol, gritando com os braços fortes e enormes para fora. E ela simplesmente atira o carro à esquerda no primeiro posto, na beira da estrada. Abre a porta do carro, se joga no chão desesperada, gritando para a pessoa que abastece o carro: socorro, socorro, alguém está me perseguindo. Aquele homem desce imediatamente do seu volante do caminhão, vai em direção àquela moça aos gritos, abre a porta de trás do carro e agarra um moleque franzino de 21 anos, magro, sorrateiro, com uma faca afiada na mão, que esperava a primeira curva escura para tirar a vida daquela moça. Essa história é verídica, mas ela é a minha história e a sua. Achamos que o papel de Deus e a sua lei veio para nos pesar, para nos perseguir, para nos impedir de ter os prazeres da vida. Não adulterarás, diz a Bíblia, mas nós achamos que podemos ter 2 ou 3 flertes com outras pessoas. E que vai nos custar um preço quase que barato. Quando daqui a alguns anos nós choramos e achamos que não temos a segunda chance. Mas Deus diz para você: muda a tua rota, muda a tua vida, faz boas escolhas. Eu estou aqui não é para te perseguir, eu estou aqui para tirar o homem franzino de trás das tuas costas, que se chama Satanás, que tem querido destruir sua vida. Eu queria muito que nessa noite o meu apelo final para você fosse atendido. Mas não porque eu estou apelando, mas que eu gostaria de perguntar nessa noite se existe alguém entre nós que não tem direção, que tem andado perdido. Eu quero te convidar a vir à frente, porque eu quero que você conheça o meu Jesus Cristo, aquele que tem computado a minha rota todos os dias. Eu quero perguntar se nessa noite existe alguém que já acha que foi longe demais, ou se existe alguém que acha que já errou tanto, que nem Deus pode te perdoar. Eu estou aqui para dizer para você, de perto e de longe: Deus pode. É o caráter dele amar o pecador, gente. Você vê que coisa mais interessante? Como a gente não é assim, a gente não entende. Deus consegue amar o pecador e detestar o pecado, e é por isso que Ele quer separar os dois, e a sua graça faz isso. Eu vou colocar para você um vídeo bem singelo, até um pouco antigo esse vídeo, que vai ajudar você a entender melhor. E enquanto você observa esse vídeo, se você se colocar no lugar das personagens, se você tem desejo de uma vida nova, se a tua vida tem sido assim, fazendo tanto exercício para acertar, você já está até cansado, descansa nos braços de Deus. E se existe alguém que nessa noite precisa do dono do GPS para levar para casa, eu quero que você caminhe até a frente. E quando você levantar, eu sei que você vai falar assim: eu não preciso. Imagina, Naamã também achou que não precisava. Mas só a hora que ele mergulhou, 7 vezes que ele foi curado, talvez seja só isso que falte para você. Tomar uma decisão pública ao lado desse Cristo que pode mudar sua vida, recalcular sua rota, colocar você na direção do destino certo, que é a felicidade e é o céu. Logo, logo, o céu vai se abrir. E nós olharemos o rosto do nosso Salvador de perto. E Ele dirá: entra no reino que eu te preparei. Assiste esse clipe, pensa na tua vida como está. Há 2 caminhos a seguir, mas só há uma decisão. Lembre-se, vocês sempre serão de Jesus. A seguir, 2 senhores a lutar. Qual
dos dois irei servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo aos céus. O Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. E você, já fez sua escolha? Eu e o Christopher já fizemos a nossa escolha. Não importa o que aconteça em nossa vida, nós somos de Jesus. Ele é o nosso satélite, Ele é quem manda. A gente não está mais a fim de ficar dizendo para Ele: isso não está bom, está demorando, isso aqui que aconteceu a gente não merecia. Jesus também não merecia estar na cruz, mas foi para lá para nos salvar. Existe alguém entre nós que nessa noite gostaria de vir aqui à frente para aceitar essa escolha, de escolher Jesus como seu salvador pessoal? Não perde essa oportunidade. Você que é jovem, tem ainda uma vela inteira para queimar. Você que é idoso, ainda tem muito para dar. Existe alguém que nessa noite se sente sem direção e gostaria de vir até o altar do Senhor para a gente orar por você? Eu não tenho direção para te dar, nem conselhos bons,
mas a palavra de Deus, o GPS tem. Talvez eu esteja pregando para um marido sem direção. Talvez eu esteja pregando para uma esposa que não sabe para onde ir. Mas este é o momento de você escolher Jesus. E eu vou esperar você, porque eu sei que essa noite vai mudar sua vida. Existe alguém que entre nós gostaria de dizer: eu estou aqui, Senhor, do jeito que eu estou. Me transforma, me muda. Existe alguém que já sofreu muito, está cansado de lutar? Existe alguém que já acha que perdeu a rota? Será que há pessoas perdidas entre nós? Eu já me senti perdida, isso é muito ruim. Você precisar de uma mão amiga para dizer vai por ali e não ter. Gritar no meio da noite, parece que ninguém te ouve. Será que há alguém que acha que já foi longe demais? O chamado é para você. Deus está bem perto, Ele tem uma mão elástica e Ele pode te alcançar. O recomeço é hoje, é para quem quer. Jesus está aqui hoje e é para quem o aceita. Ninguém pode tomar essa decisão por você nessa noite, ninguém. E nem queira que os outros decidam por você, porque o gostoso é saber que a nossa semana será inteiramente diferente, porque nós escolhemos Jesus. Será que você tem que deixar alguma coisa para segui-lo? Vale a pena, creia nisso. Para você que está distante, você pode aceitar o nosso apelo. Levanta onde você está. Começa a tua vida tudo de novo com Deus. Os próximos capítulos, quem escreve é você. Basta aceitar Jesus. Nessa noite tem muita gente que está vindo nessa igreja pela primeira vez. Eu sei porque a gente espalhou o Cláudio aí pela nossa página, um monte de convites. Tem umas amigas especiais que estão chegando agora. Dentre essas amigas, eu gostaria de te fazer um convite. O convite melhor do mundo que mudou a minha vida. Aceita conhecer a palavra de Deus. Aceita ver o que tem aqui dentro nesse livro tão precioso que não perde a moda. Caem as flores, secam-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Alguém gostaria de estudar a palavra do Senhor nessa noite? Eu queria ver a sua mão. Se você não conhece, se você quer estudar, quer beber da palavra de Deus, levanta a sua mãozinha assim para eu ver você de longe. 1, 2, 3. Vem aqui a turminha da palavra de Deus, aqui comigo, do lado da palavra de Deus. Eu quero que quem quer estudar a palavra de Deus, vem aqui, ó, do lado da minha palavra de Deus. Fica aqui do meu lado. Quem mais quer estudar isso aqui, ó, essa coisa linda? Quem quer levar um GPS desse para casa? Aqui do meu lado. Mais alguém quer estudar, quer conhecer, quer descobrir os caminhos que Deus tem para vocês? Mais alguém? Porque para aceitar Jesus e conhecê-lo, a gente tem que entender isso aqui, ó, bem de perto. Mais alguém? A gente não está te oferecendo nada pago, viu? Ninguém está vendendo nada. Nem vendendo Bíblia eu estou. Mas eu tenho aqui o Manual da Felicidade. Mas alguém gostaria de passar pelas páginas desse manual conhecendo? Mais alguém? Vocês querem, por favor, dar uma saudação bem calorosa para esse povo? Olha que coisa mais linda, aquelas bonitonas ali. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Sejam bem-vindos aos planos de Deus para a sua vida. Para você que está à distância, você pode nos conectar por telefone, ligar para a gente. Se tem mais alguém que deseja conhecer a palavra de Deus nessa noite, descobrir se tem saída para os seus problemas. Talvez você está passando aí por um deserto sozinho. Usa do GPS, porque foi assim lá com o exército americano. Eles fizeram toda aquela tomada no escuro, no meio de tempestade de areia. Alguém investiu 14 milhões de dólares e eles conseguiram rastrear todo o local, sem precisar de ajuda de ninguém. Mas alguém precisa desse GPS para levar para casa, dessa direção divina que não tem sido na tua vida até agora. E para finalizar, eu quero dizer para você, a escolha mais maravilhosa do mundo foi essa que vocês fizeram. Ter vindo com vocês este mês, pregar todos os domingos, tem mudado a minha vida e a do Christopher. Tem acontecido tanta coisa boa para a gente nesse mês. Você dá um amém por isso? Porque quando a gente passa por uma fase de deserto, a gente sempre tem esperança que alguma coisa boa vai acontecer. E quando a gente espera, a gente alcança. Sabe por quê? Porque Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa alegria.
Deus é a nossa força. Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que cuida de nós. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar pela decisão dos meus amigos que estão aqui à frente, minhas amiguinhas, que querem conhecer melhor a palavra de Deus. E dizer que Deus abençoe a sua semana, que haja direção, que haja provisão, e que se em algum momento você se perder, não se esqueça, Cristo recomputa a sua rota. Poderoso e grande Deus, obrigada por essas pessoas que subiram no altar, aceitando conhecer melhor do guia prático de sobrevivência espiritual, que é a tua palavra. Quantas vozes do mundo falando para a gente fazer isso, fazer aquilo outro. Tanta gente dando receita, Senhor, que é receita até antiga do arco da velha, mas não serve para nada. Quanta gente, Senhor, buscando nas estrelas a resposta, quando nós poderíamos ajoelhar para o dono das estrelas. Quanta gente buscando na palma da mão ler o seu futuro, quando poderíamos descansar na palma das mãos de Deus, porque o futuro pertence a Ele. Quantos sendo acusados por Satanás, por pecados que fizeram, achando que perderam a rota e não há mais como encontrar a rota. E Jesus dizendo, meu amor cobre multidão de pecados. E é por isso nessa noite que eu te entrego o meu povo, aqueles que me ouvem ouvindo a ti nessa noite, os que estão de perto e os que estão de longe, para que eles aceitem Jesus, o satélite do nosso GPS aqui na terra. Aquele que diz sim e tudo acontece. Aquele que quando diz espera um pouco, parece que nada está acontecendo, mas está. E aquele que quando diz não, sai dessa rua sem saída, muda de vida, não faça isso. Que a gente possa seguir a orientação de Deus para colhermos a felicidade plena com Deus, que pode ser vivida nessa terra ainda. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Derrama a tua paz nessa noite sobre nós, a tua ajuda, a tua cura e principalmente a tua direção. Faça de tudo, Senhor, para que não possamos nos perder pelo caminho. Tire as nossas coisas, arranque o nosso orgulho. O Senhor está autorizado nesta noite a nos dirigir pelos seus caminhos, que são de paz. Nós começamos falhando, que o Senhor disse, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, escolhemos a vida para ser vivida contigo. É o que te pedimos e agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.